Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC divulgou um balanço dos resultados do setor no Show Rural Copavel. De acordo com a entidade, as intenções de compra subiram 5,9% em relação ao ano passado. A diretoria da Câmara avalia que o resultado está de acordo com a tendência do mercado para este ano. A Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável é uma entidade sem fins lucrativos que conta com mais de 60 organizações dos 7 elos da cadeia produtiva da pecuária. A mesa existe há 17 anos e em 2025 tem uma agenda cheia. Recentemente, a entidade foi incluída no comitê gestor do Programa de Rastreabilidade do Ministério da Agricultura. Hoje mais cedo eu conversei com a presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, Ana Doralina Menezes. Vamos conferir. A Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável tem uma pauta bem extensa ao longo de 2025 e a gente vai conversar agora com a Ana Doralina Menezes, que é presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Thaís. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje para poder falar um pouco do trabalho da Mesa Brasileira. E que bom que você conseguiu vir aqui no nosso estúdio. É verdade, que bom que deu tudo certo. O universo conspirou para que eu conseguisse chegar, né? Bom, eu falei, né, na abertura sobre a questão da rastreabilidade. Em janeiro, agora, a Mesa Brasileira passou a integrar o comitê gestor desse programa do Ministério da Agricultura, mas o trabalho da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, ele vem em cima da rastreabilidade já há bastante tempo, né? Sim, na verdade, o trabalho da mesa referente à rastreabilidade, ele já é de muitos anos. Dentro da mesa existe um grupo de trabalho, o GT de Rastreabilidade, que durante esses últimos anos intensificou muito ali as suas atividades, tanto que o ano passado, ao final desse trabalho, vamos dizer assim, a gente conseguiu chegar e fazer a entrega ao Ministério da Agricultura da sugestão do modelo de rastreabilidade para ser utilizado aí pelo Ministério da Agricultura. E no final foi protocolado a entrega desse material lá no Ministério e ao final do ano passado o Ministério lançou na verdade, né, o modelo, o programa, né, de implementação da rastreabilidade individual bovina e bubalina no país. Então, a mesa tem uma grande colaboração no momento que entregou lá esse documento e participou ativamente dentro desse GT do Ministério na sequência. A gente teve um GT do Ministério e agora novamente fazendo parte desse comitê gestor, porque é um assunto muito importante para a pecuária brasileira, é uma nova, vamos dizer assim, um novo capítulo que se abre dentro da pecuária, pelo protagonismo que o Brasil representa como o maior exportador de carne bovina, a necessidade de nós evoluirmos para uma identificação individual e a mesa está ali dentro representando todos esses elos da cadeia, né, mostrando a importância, a relevância de trazer a informação, de trazer as pautas, as sugestões, as opiniões dos diferentes elos que fazem parte da mesa. E é um assunto, a rastreabilidade vem sendo discutida no Brasil aí há quase 30 anos, já teve algumas movimentações, Sisbov, vai e volta, algumas raças também fazendo seus trabalhos, mas para a gente conseguir evoluir, e o plano tem uma meta de ser concluído até 2032, né? Então, né, qual é o caminho que precisa trilhar? Ainda o setor, o pecuarista precisa de convencimento? Como é que você vê esse programa? Na verdade, assim, ó, a necessidade da implementação da identificação individual, da rastreabilidade individual, ela é eminente, né? Nós estamos dentro de um mercado extremamente competitivo lá fora, onde a gente tem uma importância, o Brasil tem uma representatividade muito grande, sendo o maior exportador de carne bovina, mas a gente precisa evoluir com relação às entregas desse produto. Ou seja, a rastreabilidade ela é uma garantia, principalmente quando a gente fala na questão sanitária. Né, as movimentações, os controles sanitários realizados, pensando num país de um nível de tamanho como é o Brasil, de um tamanho continental. Então, o quanto que a gente tem que evoluir nesse sentido. Então, o modelo da rastreabilidade, obviamente, depois de tudo que nós já passamos, de modelos distintos, de sugestões, de tentativas, algumas que não evoluíram, inclusive, ele tem que partir de ser inclusivo, de ser acessível.
O produtor ele tem que comprar a ideia no momento que ele vê ali a necessidade de evoluir, porque aquilo ali tem que fazer parte do seu dia a dia. Ele tem que conseguir fazer essa prática. Isso não tem que ser um dificultório para ele. Isso tem que ser acessível, tem que ser de facilidade de inclusão. Então, a gente vê que esse modelo que foi entregue ao Ministério, que a proposta do Ministério hoje, ele traz muito isso. Claro que nós ainda temos uma longa jornada de discussões, de implementação, cada estado dentro das suas condições e o quanto que nós temos de diferenças, né, de ambientes completamente diferentes, pensando em estados, de tamanho, de volume, de tipo de produtor, né, extensão de área, o tamanho médio das propriedades, o rebanho médio das propriedades. Se a gente for falar no Rio Grande do Sul, a maior parte são pequenos produtores. Então, o quanto que nós temos que ser acessíveis para esse produtor, inclusivos para esse produtor, próximos, entendendo a sua realidade para poder ajudá-lo para que ele entre para dentro do sistema. A gente não tem mais volta. Isso não é um assunto que a gente vai voltar para trás, não. Nós vamos ir até 2032 para que a gente consiga ter todo o rebanho incluso dentro do sistema individual de identificação. Até porque, e já entrando um pouco na pauta que a gente vai falar mais adiante, até porque muitos países, por exemplo, a União Europeia, em relação à lei anti-desmatamento, acaba tendo limitação. Com a rastreabilidade se resolve um pouco isso também, né, Ana? Exatamente. A rastreabilidade, ela traz a segurança, ela é o respaldo. É o respaldo que nós, como cadeia, até a ponta, temos que entregar. A indústria tem que conseguir garantir que o produto que vai chegar lá fora, na mesa desse consumidor, a gente consiga voltar atrás ao longo dessa cadeia produtiva até a origem desse produto. Isso é segurança alimentar, é a questão sanitária, são as entregas de qualidade. Nós vamos conseguir entrar dentro de um mercado competitivo que parte do princípio de que é rastreado. Entendeu? Então, isso tem que ter um valor agregado, né? Um valor agregado no sentido assim, conseguir colocar como uma garantia e, com isso, a gente ter o reconhecimento desse mercado, que o produtor brasileiro faz, sim, tudo o que diz, e isso está comprovado. Como? Através da rastreabilidade. E esse projeto de agora, esse programa que já está em andamento aí por parte do Ministério da Agricultura, em relação a outras iniciativas, você acha que está mais consistente, foi mais pensado, essa realidade do produtor já está mais considerada desde esse primeiro momento? Eu acredito que todas essas possibilidades de comunicação, de conversa, esses canais onde a gente sentou, seja dentro da própria mesa brasileira, no momento que partiu dela o modelo, né, a sugestão de modelo, e o próprio GT, na sequência do Ministério da Agricultura, trouxe todo mundo para a volta da mesa, todo mundo, os diferentes elos, as diferentes visões, para sentar e se chegar num consenso. Houveram muitos pontos divergentes, claro que sim, não é fácil de conseguir chegar numa unanimidade, né? E não é esse o objetivo aqui, a questão é, eu consigo ser mais flexível nesse ponto, tu consegue ser mais flexível em algum outro ponto, e nós chegamos num denominador comum. Essa construção do que fica bem para cada um, o que está de acordo e é factível, né? Esse é o caminho. O caminho é construir junto, e não apenas vir de cima para baixo, num modelo engessado. Não é isso que se quer e não é isso que se busca. E isso não é, a gente já teve experiências diferentes e já viu até mesmo fora do país, isso não é possível, não se chega aí num modelo viável. Mas que bom, então, que está num caminho positivo. Outro tema que é importante e que está dentro do escopo da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável é a questão do bem-estar animal. O bem-estar animal cada vez mais também no foco, e deve estar e está cada vez mais no foco do pecuarista, e até mesmo ao chegar na indústria e tudo mais, né? Teve um marco também esse ano, no começo de 2025. Exatamente. Nós tivemos agora, Thaís, o lançamento do nosso guia de práticas de bem-estar animal. Também um trabalho dentro da mesa do GT de bem-estar. Então, nós temos os diferentes grupos de trabalho. A gente ainda tem o GT de clima e o GT da terra. Tá? Então, são mais GTs que estão dentro. Mas, dentro do GT de bem-estar animal, surgiu não. Desde montado há muitos anos, vem essa discussão de se ter um material, até porque no país a gente não tem, basicamente, assim, uma revisão tão aprofundada e prática. Quando a gente fala de bem-estar animal, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser as coisas que funcionam, como fazer, como ter atitude nesse momento, quando tu tem esse tipo de dificuldade, qual atitude a ser tomada, né? Então, o quanto que isso faz a diferença. Então, dentro do GT, se teve todas essas discussões e se criou esse guia, juntamente com o professor Matheus Paranhos, que é um especialista, referência dentro do Brasil e fora do país com relação ao bem-estar. E a aplicabilidade é tudo isso, porque o bem-estar, ele faz parte do meu dia a dia
guia como produtora rural, ele faz parte do dia a dia da indústria frigorífica, no momento que ela tem que utilizar essas práticas. Muitas vezes o produto acaba tendo problemas, vamos dizer assim, a própria indústria ali, quando não se tem a aplicação desde a origem das práticas de bem-estar, e o quanto que nós temos que comunicar isso. Então, está aqui também o papel da comunicação. Falar do que nós fazemos, falar sobre práticas, falar sobre sugestões, sobre diferentes realidades, condutas, o que tem que ser evoluído e como que nós temos que implementar isso dentro da nossa rotina, nossa e das nossas equipes, dentro da porteira, falando dos campeiros, do produtor, nas próximas gerações, porque a gente está falando ali, muitas vezes, de uma mudança cultural. Então, o quanto que isso é profundo, quando a gente fala numa pecuária do tamanho da pecuária brasileira. Mas o guia foi lançado agora, no começo do ano, a gente já teve uma repercussão enorme, as pessoas baixando, pedindo, utilizando como material base, e isso tem que se replicar, isso tem que ganhar capilaridade. Esse guia, ele é para ele ir longe. Quanto mais longe ele chegar, mais nós estamos cumprindo com o nosso papel. E é importante, você citou uma palavra que é a questão cultural, porque quando se fala em alguma mudança no modelo produtivo, o produtor logo pensa, vou ter custo, vou ter que comprar coisas novas, vou ter que investir. E, na verdade, no caso do bem-estar animal, é muito a capacitação dos trabalhadores e uma mudança de cultura, né? Exatamente. É muito entender o seu papel, sabe, se desvincular das questões culturais, tradicionais, das práticas usadas. Meu bisavô fazia assim, meu avô fazia assim, sabe aquela coisa assim? Isso tem muito ainda, a gente escuta muito. Eu aprendi a fazer assim. Então, o quanto que a gente tem que revisar tudo isso. Explicar, ser acessível, usar a linguagem das pessoas do campo para poder explicar que, através das práticas, ele tem mais ganhos, e diversos ganhos. A questão financeira, menores perdas, a questão de facilidade de manejo, treinamento de equipe, entendeu? A questão da segurança dessas pessoas que estão no campo. Então, as práticas vêm nesse sentido, para garantir o bem-estar do animal, mas do todo, ou seja, é o setor que ganha como um todo quando a gente utiliza essas práticas. Nós fizemos uma entrevista semana passada sobre bem-estar único, que envolve essas questões também. Mas a questão do bem-estar animal também se reflete na qualidade da carne e no resultado que o pecuarista vai ter no frigorífico. Total, total. Então, ou seja, o resultado final da sua produção, seja o produtor que entrega ao frigorífico ou o produtor que está ali em algum outro elo, seja ele produtor de bezerro, de terneiro ou recriador, o resultado de tudo isso está na produção, na produtividade. Animais mais bem tratados de forma correta desempenham mais, desempenham melhor, geram menos perdas. Então, a gente tem ali a questão econômica, de produtividade, de desempenhar melhor. E, claro, para a indústria é a certeza de ter o produto de qualidade. Não adianta ser o melhor animal, a melhor genética, a melhor criação, a melhor pastagem, o investimento. Chega na hora de algum problema antes de carregar, algum hematoma, alguma lesão, vamos dar um exemplo assim clássico, que vai para a indústria, vai gerar a retirada dessa lesão, vai gerar perdas. Perdas econômicas. Essa carcaça rende menos. E essa carne tem menor qualidade, ela dura menos. Na prática, para o consumidor, para que o consumidor também entenda, esse produto ele tem uma durabilidade menor, ele pode ter alteração de pH, isso faz com que essa carne ela tenha uma vida útil mais curta. E alterações de características, como cor, como sabor, tudo isso interfere. Vem de onde? Pode vir da origem de práticas que não foram utilizadas e que se gerou esses problemas. Que bom que tem solução e tem um meio de melhorar tudo, Ana? Agora, 2025, COP30 no Brasil, mais uma oportunidade também de abordar essa questão da pecuária, a pecuária brasileira, que vem apoiando tanto nas questões ambientais. É verdade. Bom, a COP já está aí, em seguidinha, já estamos numa agenda corrida pré-COP, muitos eventos pré-COP. Dentro da mesa, propriamente, a gente tem os sócios ali que têm as suas programações, as diferentes categorias se organizando para ter seus eventos, as suas discussões, para estar presente na COP. É um evento de muita visibilidade, Thaís? O quanto que isso nos bota nos holofotes, realmente, no momento que a gente está recebendo aqui o evento, fazendo o evento aqui no Brasil e recebendo as pessoas de fora. Mas o que é o mais importante de tudo isso? Nós comunicarmos, nós falarmos. O nosso protagonismo em levantar e ter a voz.
Nós temos o direito de falar, somente nós podemos falar em nome dessa pecuária, né? Não deixar que outros falem, julguem e tragam informações errôneas, né? Até mesmo problemas, vamos dizer assim, que a gente não tem, ou que a gente sabe que isso não faz parte da nossa realidade e que a gente tem que comunicar de uma forma mais alinhada. E às vezes até fogo amigo, né? De dentro do Brasil. Exatamente, não precisa nem ser de fora, daqui dentro mesmo. Então, o quanto que a gente tem que estar, todo mundo, todo o setor como um todo, os diferentes elos, mas alinhados, entendendo esse protagonismo, compartilhando dessas informações para que a gente tenha lá dentro realmente discussões produtivas, que as coisas evoluam, mas que a gente parta do princípio da realidade, do que nós somos, do que nós entregamos, o comprometimento de uma pecuária sustentável, extremamente produtiva e responsável, que é a pecuária brasileira, né? Sabe que o pessoal do algodão faz eventualmente uns roadshows aí, levando influenciadores, jornalistas, pessoas do mundo da moda para dentro das fazendas de algodão, porque também é uma outra atividade que tem lá seus mitos, né? A pecuária trabalha nesse sentido também. Você vê iniciativas de trazer as pessoas que consomem e que não sabem como a pecuária brasileira anda? A gente não vê com tanta frequência, né? A gente não vê. Eu já vi várias vezes esses roadshows que fazem. Algumas vezes a gente até vê assim mais pessoal de cooperativas ou assim onde tu tem uma integração maior dessa cadeia. Os meus clientes lá da ponta querem vir aqui para conhecer. Então aí tu vê mais esse tipo de iniciativa próximo a isso. Eu acho que seria muito interessante que a gente conseguisse e a ideia da COP-ST ali próximo, em algumas regiões ali próximo, onde vai ser o local próximo de Belém, que possa levar essas pessoas para elas entenderem o que são os desafios da nossa pecuária, mas o quanto que nós estamos evoluídos, o quanto que a pecuária brasileira ela cresceu, ela desempenhou, ela trouxe benefícios para dentro da porteira, mas principalmente para fora da porteira, né? Com a qualidade, com as garantias que a gente entrega. Mas as pessoas têm que ir em loco para entender, para conhecer. Então, seria muito interessante que a gente conseguisse replicar mais esse modelo, até mesmo agora nesse período pré-COP, né? Meio desmistificando e já levando todo mundo com o mesmo entendimento do que nós estamos trabalhando. Bom, e dentro desse aspecto tem um outro tema que eu queria conversar com você, e um trabalho que vem sendo desenvolvido pela mesa, que é a questão do uso da terra para a pecuária. Como que está sendo também intensificado, a exemplo do que acontece na agricultura, né? Se intensifica, se aumenta a produtividade. Como é que está na pecuária o uso da terra e a produtividade? Na verdade, a gente tem um estudo grande, e esse ano vai ser um ano que a gente vai se debruçar muito sobre isso, tendo números, dados, informações reais, né, vamos dizer assim, né? Então, é importante, a gente tem vários projetos hoje dentro da mesa, buscando trazer essa realidade, trazendo os dados, mostrando a evolução que a gente sabe que aconteceu, mas o quanto que nós cuidamos desse ambiente, o quanto que a gente teve de incremento com relação à terra, ou seja, recuperação de pastagens, a questão de conservação de áreas, a maior produtividade, as intensificações, as integrações, Thaís, que hoje são uma realidade, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, o quanto que isso nos trouxe de benefício para todos, né? Não apenas para o setor de pecuária, mas para todos os diferentes setores. Então, é importante que a gente tenha esses números, esses dados, já temos, mas para esse ano a gente está buscando intensificar esses estudos para que a gente possa também levar isso para a COP e ter documentos importantes que possam trazer essa comunicação alinhada, com embasamento, com estudos, números reais, para que todos nós possamos levantar e defender e falar do trabalho que é feito pela pecuária brasileira. Bom, tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né, Ana? Agora, uma mensagem final, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, sobre o trabalho da Mesa da Pecuária Sustentável para esse 2025. Obrigada pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, parabéns por essa estrutura maravilhosa, isso é muito importante. O quanto que nós precisamos estar próximos da comunicação, né, os canais de comunicação, próximos do setor, para que a gente possa, sim, conversar e falar sobre tudo isso abertamente, sem medo. Sem medo nenhum, porque a gente sabe do trabalho que a gente faz. O trabalho da Mesa Brasileira é exatamente esse, trazer a realidade dessa pecuária sustentável, responsável, né, integrada, moderna, desafiadora, que tem coisas para evoluir. Claro, todos os setores sempre têm para evoluir, mas trazendo ali dentro a discussão entre os diferentes elos, mas o denominador comum. Todos estamos no mesmo caminho. A estrada ela é a mesma e ninguém consegue fazer nada sozinho. Se nós não nos dermos as mãos e entendermos o nosso papel, nós nunca vamos conseguir sair de dentro da nossa bolha, né? Então, o papel da mesa é sair de dentro da bolha e mostrar o desempenho e o que é a pecuária brasileira. Bom, parabéns pelo trabalho. Obrigada, muito obrigada. A Ana Doralina Menezes, presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, mais uma vez, obrigada pela presença.
A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. A Farsul está fazendo um levantamento sobre o mapa do endividamento no estado do Rio Grande do Sul. Esse material ele não é feito ao acaso. Nós precisamos entender aonde que estão os maiores problemas, quais são as principais culturas com problemas, regionalmente onde nós temos problemas, qual é o volume, qual é o tipo de dívida, se é mais de curto, se é mais de longo, se é mais de investimento, se é mais de custeio, enfim, o que o produtor mais tem a pagar são os recursos da safra que vencem agora ou são as renegociações do passado. Tudo isso é óbvio que nós temos uma boa noção. Mas nós precisamos, se queremos algo mais estruturado, algo mais poderoso e cabível para o que vive o Rio Grande do Sul, momentos diferentes e excepcionais exigem medidas excepcionais e, consequentemente, levantamentos excepcionais. Nós precisamos fazer mais neste ano, infelizmente, dado o agravamento do nosso quadro. E pensando nisso, então, para mostrar para o governo federal, com clareza, com números, com certeza, o que nós estamos enfrentando, nós precisamos fazer esse levantamento. E os produtores estão nos ajudando, com certeza, já temos muitas pessoas que já nos responderam, mas ainda precisamos muito mais. Nós precisamos que muito mais produtores respondam ao nosso questionário para que a gente atinja um número mínimo de produtores para dar um coeficiente estatístico que nos permita fazer extrapolações da amostra para a população. Então nós pedimos muito a ajuda dos produtores rurais que se engajem, que mostrem, que façam, que preencham esse formulário que é absolutamente anônimo, não precisa se identificar, nem nós queremos que se identifique, mas nós queremos são as informações do problema que os produtores estão enfrentando em todas as regiões do estado. Não interessa qual é a cultura, não interessa qual é o tamanho. Então é por isso que nós estamos fazendo esse levantamento. Estivemos em Brasília agora, na segunda-feira, fizemos uma reunião importante com um órgão muito importante da República, justamente para poder dar andamento na questão do funding, que é o dinheiro para fazer as renegociações, fazer a securitização, fazer todas as medidas que são necessárias. Então, estivemos em Brasília, demos um passo importante, mas a gente precisa de informações. Técnico como eu, sem dados, não serve para nada. Então, a gente precisa muito das informações vindas dos produtores. E no Fala Professor, nosso produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades da Ubra. Por onde tu andas, Giovanni? Oi, Thaís. Eu estou aqui na Faculdade de Agronomia da Ubra, então, conversar com o professor Fernando Pfeiffer, que é o coordenador do curso, que tem novidade esse ano. A gente tem uma mudança aí no currículo do curso. Professor, o que mudou? Bom, todos os cursos da Ubra, né, eles mudaram a grade curricular para uma matriz mais moderna, né? Isso é uma exigência do MEC, uma modernização que o MEC fez nas grades curriculares, e a gente atendendo essa demanda, né, a gente também partiu para esse lado. Então é uma grade curricular com o mesmo número de disciplinas, né, a mesma matriz em termos de conteúdo, só que ela juntou alguns conteúdos em uma matéria, e isso torna a matriz mais dinâmica, mais moderna, e inseriu algumas partes, né, importantes do tema agronomia, né, de uma maneira mais moderna, como eu tinha falado. Isso facilita o entendimento do aluno. Professor, e antes da gravação, o senhor estava comentando que algumas cadeiras, inclusive, serão cursadas com estudantes de outros cursos, né? Qual a importância disso? Assim, cada semestre a gente tem uma disciplina chamada PI, que faz parte do PI, Projeto Integrador. Como o próprio nome está dizendo, né,
A ideia é que essa disciplina ela integre vários cursos, né, ou todos os cursos da universidade, num quesito só. Então isso facilita, por exemplo, uma disciplina que fale de tecnologia. Então o aluno da agronomia ele vai cursar junto com o aluno das ciências da saúde, junto com o pessoal da engenharia, junto com o pessoal da educação. Então isso facilita o ambiente em sala de aula, a questão de perguntas, né? Por exemplo, um aluno da agronomia faz uma pergunta que para ele é interessante, para um outro curso talvez não seja, mas no andamento daquela disciplina ela se torna também importante para os dois alunos. E essa mudança, ela altera também o tempo do curso, o tempo da graduação? Não, o tempo permanece o mesmo. A gente tem 10 semestres para a conclusão do curso, né? Isso, de novo, respeitando a diretriz do MEC, né? Tem uma resolução do MEC que diz o tempo mínimo para o engenheiro agrônomo ser formado. Isso não influencia em nada, né? Em termos de tempo de curso e nem em termos de quantidade e qualidade do material que vai ser apresentado para o aluno, né? A gente tem dentro do MEC a DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Aí isso diz assim, ó, o engenheiro agrônomo, para ser formado, ele tem que ter essa e essa habilitação. E isso permanece na nossa matriz nova, né? E só que ela está mais, como eu tinha falado, mais dinâmica. Ela tem matérias ou assuntos mais importantes, por exemplo, a questão de inteligência artificial, questão de drones, questão de agricultura de precisão mais específica, né? Não é mais ampla, ela é mais específica no curso. Então isso torna o curso mais atraente também para os nossos estudantes. Tá, e agora o senhor menciona, né, questão de inteligência artificial, drone, agricultura de precisão. Então, de fato, a matriz está ficando, o currículo está ficando mais próximo da realidade do produtor hoje, é isso? Tanto a realidade do produtor, mas principalmente a realidade do filho do produtor, que muitas vezes é esse que vem buscar o nosso curso, né? Porque, por exemplo, o produtor mais antigo, ele tem um trator lá que não tem acoplado os equipamentos de agricultura de precisão, ou tem um equipamento mais antigo, e o aluno, o filho dele, já conhece as novas tecnologias, já conhece as novas tendências, e isso ele vai encontrar dentro do curso de agronomia aqui da UBRA. Perfeito, muito legal então, muito interessante essa mudança. Thaís, volto contigo no estúdio. Obrigada, Giovanni. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o agro para você. Até lá!